E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula. Agora o assunto é Linux e software livre, tá? Então vamos lá para uma análise aqui sobre Linux e software livre. Começando primeiramente a falar do software livre em si. Joga para a tela. E aí nós temos uma imagem que já mostra aí, ó, porque nós amamos a liberdade. Então é importante que a gente frise aqui na palavra liberdade. O contexto que nós estamos falando aqui não é necessariamente um software gratuito, nós veremos isso, tá ok? Então vem comigo. Olha só, software livre, você vai anotar aí no seu caderno, né? Você vai dar um pause no vídeo e vai anotar aí. Software livre é igual free software, e aí cuidado com a palavra free, que aqui nós estamos falando de algo livre e não gratuito, que é igual open source, ou seja, código aberto. Anotou aí? Então isso é importante, tá? São termos utilizados em prova para se referir ao software livre. Feito isso, vamos para a análise agora do software livre, falando do que é um software exatamente. Então pode manter no slide, pode manter. Nós falaremos aí o que é o código-fonte. Então veja, para que eu desenvolva um programa de computador, ele é desenvolvido através de um código-fonte, que é como se fosse o DNA do programa em si. Dá uma olhada aqui. Esse programa que está aparecendo para você aqui nós chamamos de compilador. E esse texto que está aparecendo aqui à sua esquerda do seu vídeo aí, é a linguagem de programação. Bom, isso aqui, o conjunto, nós chamamos então dessa linguagem de programação de código-fonte. Né? O código-fonte é algo que, quando compilado, o termo vai aparecer para você aí no seu vídeo, olha aí, ó, compilar. Então você pode ver em prova também, né? Um programa pode ser compilado, certo? Né? Compilar, veja, pegar o código-fonte e transformar no programa executável. Então aqui, por exemplo, imagina que eu estou fazendo uma calculadora. Compilo o meu código-fonte e eu tenho a calculadora. Tranquilo? Não, Jefferson, não entendi muito bem essa ideia de código-fonte. Ficou um pouquinho vaga, né? Tá muito técnico isso aí para mim. Ok. Então vou mostrar um outro código-fonte para você aqui. Vê se esse aqui fica mais fácil de abstrair. Código-fonte do bolo de chocolate molhadinho. Veja só, que não é um bolo qualquer, esse é molhadinho. Então a receita de um bolo, galera. Você vai anotar aí no seu caderno que código-fonte é igual à receita de um bolo. Né? Você não segue a receita para que você tenha um programa e você segue a receita para que você tenha o bolo, idem. Então vamos supor que eu queira fazer aqui uma alteração nesse bolo. Olha só, eu vou mostrar para você aqui o bolo resultante desta receita. Né? Não me responsabilize se você tentar fazer e não conseguir fazer igual ao meu bolo, certo? Olha só, o meu ficou molhadinho. Vamos supor que eu queira fazer uma alteração, que eu entenda então de bolos, né? Não é meu caso, mas que eu entenda de bolos e queira fazer uma alteração nesse bolo aqui. Bom, olha só, basta vir na receita e modificar aquilo que eu quero. Mas e se eu não tiver acesso à receita? Complica um pouco? Complica. Corta para mim aqui. Olha só. Aí eu não tenho acesso à receita. Verdade? Verdade. Mas eu entendo de bolos. Vamos supor que eu entenda de bolos. Eu posso fazer um bolo igual aquele? Posso. Lógico, tentativa e erro, né? Eu vou ali colocando ingredientes. Pô, vai chocolate, vai açúcar, vai farinha, tarará, vão ovos, papapá, e vou tentando. Tentativa e erro, eu posso chegar muito próximo, posso fazer um até melhor, talvez até um idêntico, né? Talvez até um idêntico. Mas convenhamos que ficaria muito mais fácil se eu tivesse acesso ao quê? A receita. Joga para a tela. Então você já colocou aí que receita de um bolo é igual ao código-fonte de um programa. E você vai colocar aí que também você vai anotar aí, por gentileza, que compilar, né, aquele termo que nós falamos antes, compilar é a mesma coisa de assar o bolo. Então, veja, eu tenho um código-fonte, eu não tenho um programa, eu não posso utilizar o programa, certo? Não posso utilizá-lo. Não é ainda utilizável. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Compilar. Corta para mim. Então, como eu já disse, questões de prova abordando esse termo. Tal programa pode ser compilado de acordo com a necessidade do usuário. Então, vamos supor esse bolo não está de acordo com a minha necessidade. Por quê? Vamos supor que um dos ingredientes utilizados ali, né, eu não me dou bem, tem uma reação alérgica, alguma coisa do tipo. Então, eu posso compilar, ou seja, eu retiro aquele ingrediente ou substituo por um outro ingrediente. O que eu estou fazendo? Estou compilando o bolo, assando um novo bolo de acordo com a minha necessidade. Volta para a tela. Dá uma olhada na tela. Então aqui eu tenho um bolo pronto, chocolate normal, mas vamos supor que eu queira, que eu goste de bolo de chocolate branco. E aí, dá para pegar aquele bolo pronto, o anterior, voltei nele, né? E simplesmente
colocar ele dentro do chocolate branco e pronto? Não, nós sabemos que não. Tem que fazer o quê? Então corta para mim. Para que eu tenha esse novo bolo que apareceu na sua tela, tá aí atrás, ó, coloquei o bolo. O que eu tenho que fazer para que eu tenha esse bolo agora? Eu tenho que compilar aquela receita novamente. Lógico que eu vou trocar o chocolate, o tipo de chocolate, para que eu tenha esse novo bolo. Anotou? Pegou a dica? Então vamos, joga na tela. Jogou na tela. Continuando, vamos falar aqui das principais licenças dos softwares. Então você vai anotar no seu caderno a primeira delas aí, freeware. Olha só, esse free agora já é com significado diferente. Por quê? A palavra freeware, ela surge da junção do free, pode jogar aqui para mim na tela, né? Então eu vou ter free mais software. Veja que lá não tinha mais, não era junção, né? Lá atrás, no free software, eram duas palavras distintas, free e o software. Aqui é a junção de free mais software. Surgiu quem? Freeware. Então, esse free, como eu já falei, é para designar algo gratuito. Então, vejamos o que eu tenho que saber sobre um software freeware. Pode jogar na tela. Vou mostrar um exemplo de um software, né, freeware. Nós temos aí vários na internet, tá, ok? Vários e vários. Tem aqui o antivírus, um exemplo aí, o AVG, antivírus. Ó, free, gratuito. O que eu tenho que lembrar disso aqui para concurso, Jefferson? Além de saber que freeware são softwares disponibilizados gratuitamente, eu tenho que anotar também que eles não disponibilizam o seu código-fonte. Tá ok? Anotou? Beleza. Próxima licença. Vamos para a próxima licença. Nós temos agora os softwares chamados de Free mais Premium. Então veja, aqui eu já coloquei a junção das palavras. Free mais Premium. O que vai dar isso aí? Vai dar uma licença chamada de Freemium, certo? Veja, Free mais Premium. Pera aí, corta para mim, corta para mim. Vem comigo. Free não é gratuito? É. Mas algo Premium é algo gratuito? Não. Então, como é que eu junto algo gratuito com algo não gratuito? É o interessante disso aqui, tá? É relativamente novo. Então não vai cair em concurso, né, Jefferson? Né? Isso aí tá... Vai. Já caiu? Já. Corta para cá, joga para a tela. Jogou? Free mais Premium, anotou aí? Freemium. Exemplo de um software desse jeito, Jefferson. Dropbox. Por que ele é free e ele é premium? Olha só, você pode adquirir o Dropbox, adquirir no contexto não de pagar, de ter, de obtê-lo, né, gratuitamente. Então você vai na internet, baixa o Dropbox, falaremos mais sobre ele na aula de internet, tá ok? Dentro do contexto de internet, mas é um serviço que eu posso obter gratuitamente. Ok. Corta para mim, joga aqui. Ok, baixei. Mas aí, Jefferson, é um serviço de armazenamento da internet, não é isso? É, correto. Mas a capacidade que ele me ofereceu gratuitamente não atende às minhas necessidades. Eu quero adquirir mais, eu quero um jeito de comprar mais. Tem como? Tem. É o momento que ele deixa de ser free para passar a ser premium. Por quê? O seu vai se diferenciar dos demais, agora que você pagou para ter uma maior capacidade de armazenamento. Tá? É aquele software que é disponibilizado gratuitamente, mas que oferece a possibilidade de adquirir mais recursos ou aprimorar os recursos que ele já tem. Detalhe, não fornece o código-fonte. Joga na tela e olha aí a questão que eu falei para vocês. O Dropbox é um serviço freemium, ou seja, dá-se ao cliente a opção de usá-lo gratuitamente, mas cobra-se para obter algumas funções extras de armazenamento remoto de arquivos, que é o caso específico, né? Ele está falando de armazenamento do Dropbox. Item correto, tá ok? Uma licença nova, tem que ficar atento. Passou então, vamos para a próxima licença aqui, que ela pode ter, na verdade, né? São 3 nomes diferentes que vão ser na mesma modalidade. Shareware, Trial e Demo. O que eu vou ter aqui? Fica tranquilo que o demo aqui não é do demônio, né? O demo é de demonstração. Galera, o que eu tenho aqui? Imagina quando você vai comprar um carro e você quer testar aquele carro. Então você pode fazer o quê? Um test drive do carro. Você vai lá, né, dirige o carro para ver se é tudo aquilo que falava na propaganda. Aqui, o fabricante vai te fornecer o software gratuitamente para que você avalie. Então aqui eu vou ter basicamente 2 restrições que podem vir juntas ou não. Quais são essas restrições? O tempo de uso, tá? Que em média são 15, 30 dias, pode variar, não tem regra, então não poderia cair numa prova de concurso, por exemplo, mas você tem que saber que existe uma limitação no tempo de uso, ou, na verdade, que, né, podem ser as duas coisas, uma coisa ou a outra, ou nas suas funcionalidades.
Então vamos supor que o software tenha 10 funções, só para citar um exemplo, e ele venha no sistema de demonstração só com 5. Pô, já se eu gostei, eu quero ter as outras 5. O que você tem que fazer? Pagar. Joga na tela, olha um exemplo aí. Né? Aqui ele fala que o software é para avaliação e essa versão perderá suas funcionalidades totais ou parciais em 30 dias. Então ele está me limitando o tempo e também, né, possivelmente aqui as funcionalidades no prazo de 30 dias. Então o prazo está fixo. Depois, caso eu queira, eu teria que pagar $19 por ele. Vou anotar então aí que ele é um software para demonstração, cedido, né, para demonstração, mas que não disponibiliza o seu código fonte. Próximo tipo de licença que eu tenho, software proprietário. Fica de olho então na tela aí. O que é um software proprietário, galera? É aquele software que eu pago para utilizá-lo e esse pagamento está vinculado a uma licença. E ao contrário do que o nome parece que eu sou dono na totalidade dele, não, eu posso utilizá-lo, mas não sou dono na sua totalidade. Eu não posso, por exemplo, imagina quando você compra um carro. Você resolve pintar o carro, você não pode? Pode. Você resolve trocar as rodas do carro, você não pode? Pode. O software proprietário, eu posso fazer qualquer modificação? Não. Você pode fazer aquilo que o fabricante permitiu. Quando desenvolver o software, eu posso trocar o papel de parede, eu posso fazer isso, fazer aquilo. Se o fabricante não permitiu isso lá no código-fonte, nada disso acontece. Então, joga para mim, vem para a tela. Jogou, isso. Então tá aqui. Quando o fabricante permite essas modificações, elas podem acontecer. Caso contrário, não. Tá ok? E aí, o software proprietário, até pelo nome, você vai deduzir. Ele me dá a receita? Não. Tá? Então, o código fonte não vem junto com o software proprietário. Exemplo de software proprietário, joga na tela aí. Então, um exemplo clássico, o exemplo Windows, tá? O logotipo aqui é do Windows. Ah, Jefferson, todo produto da Microsoft é proprietário? Não, tá? Não, a Microsoft ela vai ter softwares que não são proprietários. É um tipo de licença que vai se aplicar a alguns softwares e não necessariamente a todos daquele fabricante. Colocou então? Não disponibiliza o código-fonte. Agora, o grande tchan da aula, né? A ênfase da nossa aula está no software livre. O que eu tenho no software livre, Jéssica? Primeiro, por que esse bicho está aparecendo aí? Já apareceu lá no começo e está aparecendo esse bicho aqui de novo, né? Isso aqui, o nome dele é GNU. Né? O nome desse bicho, ele é um GNU, parece com um búfalo, né? Vive, se eu não me engano, na África. Tá? E ele deu origem ao software livre, como já vamos descobrir já já. Então, o que você vai anotar agora, nesse momento, que você vai anotar sobre o software livre? Você vai colocar aí que o software livre é aquele software que disponibiliza o código-fonte. Ponto. Jefferson, eu não vou colocar que ele é gratuito? Não, porque não necessariamente, tá ok? O software livre não há obrigação que ele seja gratuito. Ele pode ser. Mas o que eu quero que você anote, não esqueça, é isso. Quando se fala em software livre, eu estou falando de um software que disponibiliza o seu código-fonte. E aí vem a primeira dúvida. Cara, por que eu vou vender um bolo, já que você falou que não precisa ser gratuito? Pode cortar para mim aqui. Ok. Por que eu vou vender um bolo e dar a receita desse bolo? É contraditório, né? A ideia é contraditória em si. É meio complicado. Mas vamos tentar entender isso aqui então. Joga para a tela. Jogou na tela. Olha a ideia aqui, galera. Como é que surgiu o software livre? Então, o software livre teve origem a partir de um cara que teve essa ideia de disponibilizar, de compartilhar os códigos-fontes. Na verdade, o que ele queria era que isso continuasse, porque era algo comum antigamente. Então, esse cara você vai anotar no seu caderno, vai dar seu pause aí e vai colocar que foi o Richard Stallman. Tá? Então, esse cara, botei a foto dele aí, que teve a ideia de criar a comunidade do software livre. E como é que ele teve essa ideia de criar a comunidade do software livre? Bom, ele teve a ideia de fazer isso a partir do projeto que ele chamou de Projeto GNU. Então, duas coisas que eu tenho que saber sobre esse cara. Que ele criou o Projeto GNU, certo? Você vai anotar no seu caderno. E que ele fundou a Free Software Foundation, ou seja, FSF. É uma sigla, tá ok? É uma sigla para essa fundação aqui, existe até hoje. E qual era o objetivo dele dentro do Projeto GNU? O objetivo dele era, primeiramente, criar um sistema operacional livre, baseado no Unix. Então, vem comigo. Criar um sistema operacional livre. Veja a ênfase na palavra livre, baseado no Unix. Quem era o Unix, Jefferson? Unix era um sistema operacional
que existia na época, tá ok? Existe até hoje, mas que era referência para eles, para os programadores. Então ele queria, por que ele queria criar um sistema operacional? Ele pensou, cara, se nós criarmos, na verdade, porque a ideia dele não era solitária, não era só ele, mas se nós criarmos um sistema operacional livre, que todos podem modificar, dar ideias, utilizar da sua maneira, as pessoas vão gostar daquilo. E eu tendo essa base, o sistema operacional é a base, né? Outros softwares serão criados para esse sistema operacional. Então, aí eu vou vingar a minha ideia de ter os softwares livres. Bom, vejamos então se isso aconteceu. Joga na tela. Aí na tela eu tenho a segunda meta dele, digamos, era criar ou tornar os softwares livres. A partir do quê? A partir do sistema operacional que seria livre, tá certo? Então, qual seria o nome desse sistema operacional, Jefferson? Eu conheço o sistema operacional Windows. Qual é o nome que eles queriam dar? Então, o nome desse sistema operacional, ficou um pouquinho fora de foco aqui, mas não tem problema, seria GNU. Por isso, o nome lá do bicho lá atrás, né, que está até no fundo aqui da tela, aqui, ó. Por isso, o bicho foi escolhido como mascote do projeto. Então, o nome do sistema operacional seria GNU. O que significaria o nome GNU? GNU seria o significado, seria um nome recursivo, queria significar GNU, que era o nome do sistema operacional, not is Unix. Então, not is Unix. Tá? Ele queria deixar bem claro para qualquer um que fosse participar do projeto, olha, esse sistema operacional GNU não é o Unix, nós estamos fazendo o nosso sistema operacional, tá ok? Então isso é importante. Agora corta para mim aqui. Deu certo? Na totalidade não deu certo. Por quê? Para desenvolver o sistema operacional, eu tenho que desenvolver os seguintes componentes. Joga na tela aqui. O que eu preciso? Eu preciso de um kernel, primeiramente, né? Vamos considerar assim. Por quê? Porque o kernel é o núcleo do sistema operacional. Nós vamos estudar daqui a pouco, falaremos mais sobre o kernel. Eu preciso de um kernel. Aliado ao kernel, eu preciso de um shell, que vai repassar comandos para o kernel. E ainda, dos aplicativos. Aí, na totalidade, aqui eu posso falar que eu tenho um sistema operacional. Bom, então voltando aqui. Só com kernel eu tenho um sistema operacional? Não. Né? Um kernel e um shell já dá para usar, já posso até falar que tem um sistema operacional. Fica sem graça, mas eu já tenho um sistema operacional. Agregando aplicativos, aí sim, agora a coisa fica séria. E o projeto GNU conseguiu criar isso aqui de uma forma estável, né? Ou seja, um sistema operacional que funcionasse bem. Joga para a tela então, por favor. Vamos lá. Aqui, jogou na tela. Onde é que o projeto GNU estava falhando? Então fica comigo aqui, não se vá. Olha só. O projeto GNU falhou principalmente aqui no kernel. Eles criaram um kernel? Criaram. Mas não criaram um kernel que estável, bom. Tinham aplicativos, tinham shell, tinham componentes bacanas, né? Mas o kernel deles, não. O kernel deles não era legal. Bem, e aí, como é que surgiu então, né, esse nome Linux, se o nome do sistema operacional dos caras era GNU? Olha o nome desse outro cara aqui, Linus Torvalds, né? O que esse cara fez? Esse cara aqui, ele criou em casa, sozinho, o Linus fez o kernel, né? Ele pegou, na verdade, um modelo lá e tal, mas ele desenvolveu basicamente, o foco dele foi trabalhar em cima do kernel. Bom, olha o que ele fez. Depois ele pegou o kernel dele, então temos o Linux aqui de um lado, né? E temos o projeto GNU aqui, vou colocar aqui o projeto GNU. Ele pegou o kernel dele, certo? E disponibilizou. Com isso, a galera do projeto GNU abraçou esse projeto. Mas veja, durante o tempo que o Linus estava trabalhando no kernel dele, ele já estava utilizando componentes do projeto GNU, certo? Já estava utilizando. E aí chegou um momento que ele viu que era muito difícil trabalhar sozinho e tal. Quando ele disponibilizou o kernel dele, ele colocou uma mensagem lá na Usenet, né, num fórum na internet, falando para a galera, quem quisesse ajudar e tal no trabalho. O pessoal do projeto GNU abraçou aquilo e continuou o trabalho dele, né, do kernel, com os componentes que eles já tinham. Agora, nós tínhamos um sistema operacional bom. Veja que o Linux sozinho também não conseguiu fazer um sistema operacional na sua totalidade. E aí, de onde é que vem o nome Linux? Olha o nome do cara, Linux mais Unix. Não era a base do sistema operacional deles? O Linus disse que já havia pensado nesse nome. Cara, Linux mais Unix. Mas aí ele pensou, não, eu não vou, né, dessa ideia. Mas a galera do projeto GNU
que deu a ideia, falou, cara, vamos chamar esse sistema operacional de Linux. Aí o Linux falou, eu não queria, mas já que vocês querem, eu aceito que seja Linux. Só que a galera do projeto GNU, peraí, Linux só? Não. E o nosso trabalho, onde é que fica? Então eles brigam até hoje para que seja GNU/Linux. Então é verdade que na maioria das provas você verá apenas Linux. Mas caso você veja na prova GNU/Linux, você vai saber agora, se você não sabia, né, que é um nome possível para o Linux. Tá? Então eu não estou defendendo aqui para que tenha isso ou não tenha. Eu só quero que você saiba que se cair na prova, isso aqui está correto. Joga para a tela. E aí nós tratamos até agora de várias licenças do software. Então você tem uma ideia agora de como é que surgiu a ideia do software livre. Bom, é verdade que o Linux foi o expoente, né, dessa ideia aí. O Linux foi o software muito importante para que o software livre pudesse existir. Mas eu posso falar que Linux é software livre e pronto, acabou, não tem mais nada de software livre? Totalmente errado. Qualquer tipo de software pode ser um software livre. Qualquer tipo de software. Aqui nós estamos falando de um sistema operacional, que é imprescindível para a máquina para que ela seja funcional. Mas eu posso ter um editor de texto. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Ok. Mas aí surge um detalhe. Um detalhe que fez o Richard pensar, aconselhado por uns amigos. Ele falou, cara, você já parou para pensar que os caras do outro lado, eles chamavam, eles se referiam, né, aos outros tipos de software, como a galera do outro lado, digamos assim, eles têm uma licença para protegê-los quando, por exemplo, alguém faz uma cópia ilegal, né, de um sistema operacional que é protegido, que é fechado, os caras têm como acionar aquela pessoa na justiça e tal. É verdade. Joga para a tela. Vocês já ouviram falar, então, da licença chamada Copyright? Já? O que essa licença faz, galera? Ela visa proteger, certo, os softwares que são fechados, digamos assim. Por exemplo, quando alguém faz uma cópia ilegal, há um meio de se processar a pessoa porque a pessoa feriu a copyright. Quer um exemplo? O cara vai e compra um DVD do Windows, de música, não interessa, né? Mas vamos falar de software aqui, numa banquinha dessas na rua. Será que ali você está comprando um software original? Há a possibilidade que isso aconteça? Acho que não, né? Então suponha que a pessoa tenha comprado ali o Windows Pirated Edition. Olha ali, ó, Windows Pirata, né? E ele instale na sua máquina Windows Pirated Edition. Galera, o que aconteceu aqui? O que foi ferido aqui? A licença copyright, né? Por quê? Porque esse software não poderia ser copiado, não poderia ser instalado sem o pagamento das devidas licenças, né, aos desenvolvedores. Então, aqui nós temos nitidamente o que nós chamamos de pirataria, né? Nesse caso, a pirataria digital. Bom, e aí o Richard, aconselhado para os amigos, então, chegou à conclusão de que, pode cortar aqui para mim, cara, legal, o software é livre, qualquer um pode, né, passar o código-fonte, usar, tudo maravilhoso, tudo muito lindo, mas, e se aparecer alguém e fechar o código-fonte? Tipo, todo mundo ajudou a fazer o programa, ele vai, pega e fecha, falar, é meu, eu sou proprietário disso aqui, a ideia, né, mudou tudo que é minha. Como é que nós vamos acionar esse cara? Nós não temos nenhum embasamento, né, legal para isso. Ele falou, é verdade. Então a galera, pode jogar aqui, da copyright, gosta de manter as coisas fechadas, né, as 7 chaves? Então tá aqui, eles têm a copyright para isso, não é verdade? Tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma licença. Mas a copyright eu não posso aplicar, não convém. Ela é para manter fechada. O que eu vou usar? Eles criaram. Ah, vocês têm a copyright? Tem? Então, toma. Nós vamos criar a copyleft. Toma aqui, ó, a copyleft. Veja o símbolo. É o contrário da copyright, não é isso? Copyright, copyleft. Contrário. A ideia é contrária. A ideia é manter aquilo que é aberto, aberto. Então, a copyleft eu posso resumir falando que a copyleft, pode cortar para mim, que a copyleft, a ideia é manter o código-fonte aberto. Impedir que o código-fonte seja fechado. Anotou essa ideia? Importante, tá ok? Copyleft citada várias vezes em prova. Mas aí você vai perceber o seguinte, tá? E caso eu queira pegar o software de alguém e copiá-lo, por exemplo, eu posso fazer isso? É possível? Legalmente falando, é possível fazer isso? E agora? Será que eu posso? Será que eu não posso? Pode ou não pode? Então, você vai pensar o seguinte, não sei.
Está previsto na copyleft? Não, a copyleft não traz embasamento. O que eles fizeram? Lançaram uma licença complementar, chamada de GPL. Joga aqui no quadro, joga na tela ali, ok. Então veja o que a GPL diz. Aí você vai anotar aí o que é GPL, né? Só está a abreviação, só está a sigla aqui, você vai anotar para mim por gentileza. GPL, Licença Pública Geral. E vai colocar aí também no seu caderno o seguinte, coloca que ela estabelece 4 liberdades para o software livre, certo? 4 liberdades. E aí, caso você queira, você pode destacar, você vai ter o vídeo, vai parar, tudo bonitinho, mas você pode destacar as palavras-chave. Pode cortar para mim aqui. Depois eu vou jogar na tela aí, você vai ver. São as palavras executar, estudar, redistribuir, mas aí eu tenho uma exceção que é contanto que eu incluo o código-fonte, eu já vou explicar isso com mais detalhe, e modificar. Então essas palavras aí eu não posso esquecê-las, tá ok? Vamos mostrar na íntegra então aqui, pode jogar na tela. Vamos mostrar aqui na íntegra. A primeira liberdade, de executar o programa da forma que eu quiser. Agora, lembre-se que em informática muitas vezes numeramos as coisas do zero. Então eu posso falar liberdade 0, liberdade 1, 2, 3, tá ok? Liberdade 2, a liberdade de estudar o funcionamento do programa, podendo inclusive modificá-lo de acordo com a sua necessidade. Tem que ter acesso ao código-fonte. 3, liberdade de redistribuir cópias do programa livremente, contanto que inclua o código-fonte. Então hoje nós temos um entendimento do seguinte, pode cortar para mim aqui da liberdade 3, que é o seguinte, eu tenho um código-fonte, na verdade eu tenho um programa, eu tenho um bolo pronto, e eu passo esse bolo para frente sem fazer modificação, o bolo pronto, do jeito que ele está. Preciso passar o código-fonte? Não, porque lá na origem eu tenho acesso ao código-fonte, mas eu passo o bolo, e quando eu vou passar o bolo eu olho, não, eu quero modificar esse bolo, eu vou e mudo. E quero passar à frente. Opa, houve mudança? Tem que vir o código-fonte com as mudanças. E aí continua. Para que ele continue sempre aberto. Fica a dica, então, volta para a tela. Número 4, liberdade de melhorar o programa e tornar essas melhorias públicas de forma a beneficiar o próximo. Agora, tem cuidado com isso aqui. Tornar essas melhorias públicas, né? Em que sentido? Vamos ver aqui algumas dúvidas e enganos comuns sobre software livre, sobre a licença GPL. Dá uma olhada aqui então. Dúvidas e enganos comuns sobre o software livre sob a licença GPL. Dá uma lida aqui. Posso distribuir comercialmente ou cobrar por software livre de minha autoria ou de terceiros? Então entra aquele detalhe que eu falei, né? De ele ser gratuito ou não. Ele pode. Eu posso pegar um software de alguém e vender a outra pessoa. Não é meu, não fiz nada, só pode. Então o software livre ele não precisa ser gratuito. Tá? Necessariamente, não há obrigatoriedade que ele seja gratuito. Fica a dica para você, joga na tela, jogou na tela, vai. Então, olha só, software livre não necessariamente precisa ser gratuito. Outra dúvida, se eu faço melhorias em um software livre, ou seja, eu sou obrigado, né? Tenho que fornecer cópias a qualquer interessado ou mesmo disponibilizá-lo para download público? Não. Veja, se eu fiz as melhorias, eu posso guardá-las para o meu próprio uso. Mas o que eu não posso fazer é passar adiante, né, só as melhorias e guardar o código-fonte. Tá ok? Então, se eu quero disponibilizar as melhorias, eu tenho que mandar junto o código-fonte. Volta para a tela. Vamos lá. Aí eu tenho aqui o seguinte. Não, mesmo se você fizer alterações em um software GPL e guardá-las para o seu próprio uso, você não estará infringindo a licença, tá certo? Então fica a dica para vocês aí. Vamos embora. Mantendo aqui a nossa ideia sobre o software livre, vamos fazer aqui uma questãozinha. Olha só, por ser gratuito, o sistema operacional Linux não pode ser utilizado para aplicações comerciais, enquanto o Windows não possui essa limitação. Então veja só, há essa restrição, galera? Né? Não, não há. Onde é que eu vou lembrar disso? Onde é que eu vou encontrar essa informação? Simples. A copyleft me impede de usar o Linux em algum local? Não. A GPL me impede isso? Não. Então não há copyleft pessoa jurídica, pessoa física. Não há GPL também pessoa física e jurídica, tá ok? Portanto, esse item aqui está errado. Quando ele fala que o sistema operacional Linux não pode ser utilizado para aplicações comerciais. Pode. Livremente. Tranquilo? Joga para cá. E aí, no próximo bloco, nós continuaremos analisando isso aqui, ok?